Deixa eu beber água antes, que eu fico nervoso. Ok. Boa Oba, noite, Flávio. e aí, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Primeiro, quero te agradecer pela entrevista. Um prazer ter você aqui para conceder essa entrevista para a gente. Me lembro de você lá da escola. Bom, a ideia desse documentário surgiu de um artigo e a gente, no caso, eu comecei a escrever um artigo sobre o futuro da dramaturgia no Brasil, mas tentando trazer um pouco do passado também, do que era e do que vai ser. E aí a gente está nessa sequência aí de entrevistas para futuramente produzir um documentário. Beleza. Tá. Eu separei algumas perguntas aqui para você, mas assim, você pode ficar livre para falar o que quiser. E se for rolando outros assuntos também, outras perguntas, não tem problema. Mas eu separei poucas perguntas, até mesmo porque você falou que não poderia passar das 7. Não, é sempre que enfim, a gente também não é assim. Se passar um pouco, tudo bem, não tem problema. Não, mas também não é bom passar das 7, senão fica uma coisa muito gigante, né? Não, vamos aí, na hora que a gente achar que terminou, mas não se Tá ótimo. preocupa com isso, entendeu? Esse outro, ele tá com a câmera desligada, que a câmera dele tá com problema, é o Murilo. Fala. O Murilo também é de cinema. Fala aí, Murilo. Tô fazendo faculdade de cinema, tô terminando agora, tô no meu último período, terminando meu TCC. E aí a gente tá nessa pesquisa. Bom, Flávio, eu vou começar perguntando para você de um documentário que eu tive que assistir muito na faculdade, e eu sou professor também, e acabei utilizo até hoje com os meus alunos, que é o documentário Para o Dia Nascer Feliz. Certo. Esse documentário ele teve uma repercussão muito grande no meio educacional, né? Principalmente porque não se passa no Sudeste, tem até a parte de São Paulo ali, né? Mas o foco maior, o que dá mais ênfase, não é no Sudeste. E eu queria que você contasse um pouco para a gente como que foi o processo de direção desse documentário. Bem, eu sou produtor do documentário, né? Eu produzi, é uma parceria minha com o João Jardim. O João Jardim, a gente já tinha feito um documentário que fez muito sucesso na época, chamado Janela da Alma, e foi um documentário muito bonito sobre o olhar, né? Sobre as pessoas que tinham problemas de visão, e era um documentário com um tema complexo e poético, e acabou sendo um grande sucesso de público, inclusive, né? Ele foi para salas de cinema e teve mais de 100 mil espectadores, o que na época para documentário era um estouro, entendeu? Então foi muito surpreendente. E evidentemente, assim, João e eu ficamos com a ideia de fazer um outro documentário. E foi quando a gente começou a pensar o que poderia ser, e ele falou dessa coisa da escola, do ensino no Brasil, das diferenças do ensino, e a gente então pensou, vamos fazer em várias partes do Brasil, desde um lugar numa escola rica em São Paulo e com outras escolas, né, espalhadas no país, no município pobre, bem pobre, né, que a gente fez. Então foi isso, e era uma questão de entender o funcionamento da escola, os desejos, né, e ver assim, principalmente que a menina que estuda lá no interior do interior, numa escola pobre,
super pobre, no município pobre, tem os desejos de melhora igual a quem está no sul, entendeu? Quer dizer, não, os sonhos eles se repetem, independente de qual é o lugar, né? Então é um documentário humanista, né? Que fala das relações, né? Tem aquela escola que tem a violência também, né? Que é uma coisa muito comum nas escolas brasileiras, onde os professores acabam não conseguindo ter o controle da situação. Então, assim, é um documentário que a gente se orgulha muito de ter feito também. Então, foi um processo, né? Existiam educadores ali junto da produção do documentário? Não, a gente teve assessoria na parte do roteiro, assessorias de pedagógicas, de caminho, mas na filmagem em si, não. A gente, às vezes, tinha as pessoas da própria escola, né? Mas não existia. Foi porque a gente queria deixar também fluir, que as pessoas não falassem ou tivesse uma autoridade, né? Que tivesse autocensura para falar. Então, fluiu assim, de uma maneira só com a gente. Entendi. Após o documentário, teve algum reencontro com aquelas pessoas? Sim, sim, a gente chamou a menina, aquela menina daquela escola que tem um depoimento, eu não me lembro os nomes agora, entendeu? Ela A que gostava de ler. exatamente. Ela veio aqui, a gente chamou ela para pré-estreia no Rio, ela veio até aqui, entendeu? Houve uma conexão legal com ela virou um símbolo, né? De, Sim, Agora, eu estou falando por mim, talvez o João tenha tido contato com outras pessoas, mas assim, o que ficou na memória foi essa menina que a gente trouxe ela para a pré-estreia aqui no Rio. Ela ficou muito feliz. e assim, é uma curiosidade minha mesmo, isso nem na edição provavelmente nem deve ficar. Ela fala muito dos sonhos dela ali, né? De ser escritora, ela era uma leitora assídua. Você sabe dizer se ela conseguiu conquistar isso? Infelizmente, eu não sei, porque a gente acabou, depois de um tempo, né, perde o contato, a gente parte para uma vida, não é num lugar distante, mas eu torço que sim, né? Que ela tinha um desejo. É porque também, né, essa questão de querer virar uma escritora também não é da noite para o dia, né? Isso é um processo. Às vezes a pessoa escreve, faz outras coisas, né? Era um sonho dela. Eu acho que era um sonho de alcançar algo que parecia impossível, né? Mas infelizmente, eu perdi o contato depois, não sei. Perfeito. Bom, agora indo direto para a temática do artigo e do documentário, durante a década de 70 e de 80 você já produzia e dirigia filmes, né? Não, assim, a gente tem assim, eu entrei no cinema a partir dos anos 80, né? O meu pai se chamava Flávio Tambellini e ele é de uma geração anterior, né? Então ele faleceu com 50 anos e ele dirigiu nos anos 60, 70. Eu comecei, eu tinha produzido nos anos 70 um curta sobre o Paulo Moro, saxofonista, mas eu comecei mesmo a iniciar minha carreira de cinema em 82, que eu fui assistente de direção do filme Gabriela, do Bruno Barreto. Entendeu? Foi meu primeiro trabalho de longa. Beleza. Então, em 82, ali, Gabriela é um clássico da literatura, mas é um clássico polêmico, né? Em 82 a gente ainda estava no período da ditadura. Como que foi a montagem
desse filme de acordo com a censura que existia naquela época? O filme, na verdade, ele era uma coprodução com a Itália, entendeu? Então, apesar do diretor ser brasileiro, ter uma parte do elenco brasileiro, tive a honra de trabalhar com Marcelo Mastroianni, né? E na parte brasileira, Sônia Braga. Ele já era uma época em que que a ditadura não estava tão pesada, né? Já estava se entrando numa fase mais branda, porque era uma questão de tempo o regime mudar. Então, assim, o filme ele tinha um roteiro do Leopoldo Serran, mas o Bruno acabou mexendo muito no roteiro, enfim, teve até polêmicas, entendeu? De questões de roteiro. E ele não era um filme político, né? Ele era um filme. O Bruno se centrou mais na relação de amor do Mastroianni com a Sônia Braga, na traição, né? Enfim. Então, assim, não era um filme visado, assim, não era um tipo de filme que fosse visado pela ditadura, né? Porque ali, com certeza, a preocupação que a ditadura teria seriam mais com as cenas de sexo, né? Que também no filme não eram assim, que o Bruno tinha feito Dona Flor e seus dois maridos, né? Baseado também em Jorge Amado, ele retornou a esse universo e acho que o Dona Flor era um filme mais quente, né, do que o Gabriel. Agora, logo após o final da ditadura, você participa de Ele, o Boto, que é outro filme também que se tornou clássico do cinema brasileiro e tem algumas cenas, diríamos, quentes. Você acredita que ali tem já uma ruptura assim, do que seria censurado pela ditadura? Eu acho que tem a impressão que ele e o Boto já tinha caído a ditadura, né? Já tinha terminado. Foi Eu 88. acho que o ele e o Boto, claro que quando terminou o regime, né, da ditadura, existe aquela euforia, né? Euforia da possibilidade de tratar de com mais liberdade, né? De poder falar de assuntos que eram intocados, né? De poder não falar tanto com metáforas, né? E poder mostrar. Então, acho que ele e o Boto tem uma coisa que eu acho, né? Que eu produzi o filme, foi meu primeiro trabalho com Walter Lima Júnior, tem uma coisa de brasilidade, né? De um universo, de uma coisa muito do Brasil, né? O Walter Lima é um cineasta que é admirador do Humberto Mauro, do cinema que fala muito do Brasil, né? Que mexe com a natureza também. Então, o filme é baseado numa lenda, né? Do homem que durante a noite outro e durante o dia ele seduz as mulheres. Então, é o próprio tema É uma coisa bem brasileira, né? bem brasileira, são lendas, né? Então, acho que também não era o foco, né? Assim, eu nunca trabalhei em filmes em que o foco fosse a questão sexual, né? O sexo, né? Eu acho que também havia uma... Eu nunca trabalhei na linha, né, da porno chanchada. Existia um trauma ali de uma herança brasileira da porno chanchada, da boca do lixo, né? De um sexo mais vulgar, vamos dizer assim, né? Então, acho que os cineastas
mais sérios ou mais comprometidos tratavam o sexo de uma outra maneira. Não era o sexo pelo sexo. O sexo fazia parte ali da história, né? Então, já era uma outra visão. Com certeza era uma ruptura, porque o que aconteceu também na ditadura é que esse pessoal da Pano Chanchada e da Boca do Lixo jogou muito no sexo, né? Porque, no fundo, a ditadura estava mais preocupada com a política do que com a questão da pornografia, vamos dizer. Claro que existia tudo mais, então eu acho que era um escapismo, né? E quando o cinema retoma a sua narrativa depois do regime ditatorial, acho que também estava todo mundo buscando falar de outros temas também, né? De sair daquele viés. Sim, perfeito. Agora, indo mais à frente, né, já em outra década, você também esteve em Carandiru. Sim. E ali em Carandiru, o Rodrigo Santoro, ele interpreta uma travesti. E o que acontece? O Agnaldo Silva, ele diz que quando ele escalou Carlos Marzo para fazer uma determinada minissérie, foi algo muito emblemático por ser um galã fazendo um papel de homossexual. Acredito eu que essa entrevista foi devido à ditadura também. Ele diz que foi um drible à ditadura, colocar o Carlos Marzo para fazer esse papel. Você acha que a recepção do público com o Rodrigo Santoro, sendo um galã que na época já tinha feito novelas como Papel de Galã, como exemplo, foi algo que foi bem recebido ou teve uma negativa? Eu acho que eu já tinha, né, trabalhado com o Hector Babenco, eu fui assistente de direção dele no Beijo da Mulher-Aranha, que era uma história, né, uma peça de teatral do Puig, Manuel Puig, em que era uma relação homossexual, né, em que numa cela, né, de prisão ficam juntos um homossexual e um guerrilheiro. E acaba tendo uma relação entre os dois, entende? Então, eu acho que o Babenco, como diretor, já tinha ido por nessa questão do homossexualismo. E quando ele no Carandiru, eu acho que o Rodrigo Santoro estava numa fase em que ele queria muito sair, né, do esquema de galã de novela. Ele queria mostrar o potencial dele de ator, né? Então, foi uma atitude como ator corajosa. E não sei, assim, o fã-clube dele, vamos dizer, pode ter ficado desapontado, mas, ao mesmo tempo, o filme Carandiru teve uma bilheteria muito grande, ele teve mais de 5 milhões de espectadores, então o filme foi um filme de sucesso, né, de público. E acho que essa questão, né, os atores, né, o Wagner Moura também fez um filme com Karim, né, em que ele era gay e tinha relações com outro homem, né? Eu acho que é um desafio que os atores buscam, né, de papéis que sejam opostos do que eles vêm fazendo, né? Então, acho que o Rodrigo viu por esse lado. Acho que ele tinha uma certeza, né? O Rodrigo é um ator muito sério, dedicado, que estuda muito personagem. Então, ele correu um risco, mas um risco contra a caretice, né? Contra o conservadorismo, e acho que deu certo, porque o filme teve muito sucesso. Agora, você falou do Hector Babenco em O Beijo da Mulher-Aranha, que eu acho que é um dos filmes mais, se não o mais emblemático da carreira de Sônia Braga, por exemplo, tirando Gabriela.
O Beijo da Mulher-Aranha traz essa temática justamente da marginalização do homossexual, que ele está ali preso, né? E um outro guerrilheiro que é preso pela questão comunista e tudo mais. O processo de gravação desse filme, logo após que ele chega no Brasil em 86, né? É 85 a gravação, ele chega em 86. Quando... Oi? Quem chega em 86? O Beijo da Mulher-Aranha. O filme? Tá. Quando ele chega no Brasil, você acha que teve assim a real importância que aquela produção deveria ter? Bom, primeiro, assim, O Beijo da Mulher-Aranha era um filme brasileiro, né? Ele era um filme brasileiro, apesar de ter 2 atores internacionais, ele era um filme brasileiro. E também foi um filme que teve sucesso de público e de crítica. E foi um filme que concorreu no Festival de Cannes, onde o William Hurt ganhou o melhor ator, e depois o William Hurt ganhou o Oscar de melhor ator. Então, ele fazendo esse personagem, ele ganhou os 2 maiores prêmios de cinema do mundo, que é Cannes então eu acho que isso já é um reconhecimento danado, né? O que acontece é que na peça do Puig, o homossexual era escancaradamente, como vou dizer assim, era Estereotipado. uma bichona cheia de gesticulação, bem do que seria o clichê de um gay, né? E o William Hurt, ele, quando começou o ensaio, ele falou, eu me lembro da frase dele, ele falou, porque o Babenco queria que ele desmunhecasse mais. Você está muito contido. Ele falou, olha, Babenco, eu vim do meu apartamento lá em Nova York para cá para fazer uma mulher, não uma bicha latino-americana. Então, ele fez uma mulher. Se você reparar os gestos dele, ele feminilizou, ele não foi para o estereótipo, né? E eu acho que isso foi uma grande aposta, e com isso, ganhar Cannes e Oscar de melhor ator, né? Não sabe, o William Hurt nunca mais repetiu na carreira dele um personagem tão emblemático, né? E, assim, falando dessa estereotipação da figura homossexual, sempre foi de comum acordo que o homossexual como você disse, a bichona, a anedota, o núcleo de comédia. Você acha que hoje em dia isso vem mudado e que isso é de relevância, essa mudança? Cara, eu tenho minhas dúvidas, porque você vê esses programas humorísticos que tem Sai de Baixo, etc., é tudo assim, né? Ainda existe essa verve de mostrar esse lado gay, engraçado, exagerado, isso para fazer as pessoas rirem. Então, eu acho que tem correntes diferentes, né? Você vê no cinema uma mudança, né, totalmente de atitude na descrição de personagens homossexuais, gays. Eles são tratados de uma outra maneira, mas ainda persiste na televisão, vejo nos próprios programas humorísticos, os homossexuais são sempre apresentados de uma maneira espalhafatosa. Então, acho que tem uma divisão, mas com certeza abriu-se um caminho para um outro tipo de compreensão que não fosse essa só da comédia, né? Então, assim, existe hoje filmes importantes e relevantes, gays,
LGBTQI+, que tratam isso de uma maneira diferente. Já é um gênero, né? Sim, sim. Você nunca quis trabalhar com novela? Cara, é outro universo, né? Assim, ah, é uma é uma linha de produção, né? Assim, a novela, né? Eu já fui à gravação de novela, duas câmaras, tudo, os atores mal ensaiam, né? É um ritmo que se tem que cumprir, não sei quantas páginas por dia, são trabalhos em dramaturgia em aberto, né? Que pode mudar conforme o Sim. público reaja em relação a algum personagem. Então, assim, e é uma outra turma, né? Existe pessoas que fizeram novela e vêm para o cinema, está cheio dessas pessoas, mas o caminho oposto sempre não é tão usual, né? Entendi. Hoje em dia tem uma nova geração de autores, né, diretores, enfim, como por exemplo na minissérie Os Outros, do Globoplay, eu não sei se você chegou a assistir já. Sim. O que você pensa dessa nova geração? De roteiristas? Isso. Olha, por acaso o Lucas Paraíso é um parceiro, a gente já fez antes dele ser famoso, a gente fez um curta na Argentina juntos, entendeu? Eu acho que está vindo, como tinha vindo o João Emanuel, né? Que são tanto o Lucas quanto o João Emanuel, com a Manuela Dias, né? Roteiristas novos. Eles Uhum. são roteiristas que também fizeram cinema. Então já é uma mistura, né? De às vezes você tinha em novelas roteiristas que tinham feito teatro eventualmente, né? Mas hoje já é uma mistura. Então o Lucas Paraíso é contratado da Globo, mas já fez roteiro de vários filmes. Então isso é uma mudança. E a grande mudança que eu acho é que hoje os roteiristas de uns anos para cá atingiram status de roteirista. O roteirista é uma figura primordial e nos anos 80 assim, tinham poucos roteiristas. Geralmente eram os diretores que escreviam os roteiros, né? E, e quem era roteirista estava escrevendo, mas queria virar diretor de cinema. Sim. Hoje, as pessoas são roteiristas mesmo, né? E acontece igual acontece agora nos Estados Unidos, quando tem uma greve de roteiro, para tudo, entendeu? Porque é ali que está a criação principal de uma obra, né? Não é à toa que você vê séries de televisão assim na Netflix, tal, o roteirista é o showrunner, né? É o cara que está ali no controle da dramaturgia. Então, é uma mudança muito grande, eu acho que sim. E assim, você se considera uma pessoa noveleira? Cara, eu não sou muito de novela, não. Eu gosto de série, eu gosto de minissérie, mas assim, às vezes eu vejo novela, entendeu? Assim, mas eu vejo assim espaçado, né? Eu acho que Aham. a estrutura das novelas hoje ficou um pouco antiquada, porque com as séries, com as minisséries e tal, existe uma velocidade de informação muito maior do que as novelas. As novelas ainda obedecem a um folhetim, né? A coisa folhetinesca, né? Várias histórias paralelas que se cruzam, e isso e novelas com mais de 100 capítulos e tal, isso a tendência é diminuir. Eu sei, por exemplo, que a Netflix está procurando, a Amazon, essas streamings, estão procurando novelas de 18 capítulos, né?
são que eles chamam de mini-novelas, né? Então, eu acho que está tendo uma transformação. Eu acho que todo mundo, numa época no Brasil, assistiu novela, né? Foi a grande época de novela, Dancing Sim. Days, é, enfim, e N outras novelas de Dias Gomes, Braulio A Pedreira. novela é uma cultura brasileira, né? É um meio sociocultural. A novela é importantíssima, né? Como primeiro como oportunidade para atores, né? Isso da cenografia, da direção. Então a novela, né? As novelas assim, estamos falando principalmente da novela da Globo, né? O padrão Globo, né? Era um padrão de alta qualidade, né? Que você vê que os outros canais até hoje não conseguem alcançar esse nível. É, Então, é um know-how brasileiro que foi feito na prática, né? sim, sim. E agora está no ar, né? Mas tá caminhando para o final a novela Vai na Fé. É uma novela que traz todo tipo de representatividade, né? A representatividade negra, a representatividade homossexual, religiosa. Você entende essa representatividade que essa novela traz como algo necessário para o público? Eu acho totalmente necessário, porque é claro que vai haver, existe, né, principalmente a Globo, com os compliance, com as redes sociais, uma preocupação de fazer o que não fazia no passado, né? Então a novela bota tudo, né? Então, Uhum. teve a Travessia também, tinha um núcleo de transexuais, então assim é um pouco tem um lado um pouco oportunista, né? No sentido de ir na onda, tem um lado que é de culpa de não ter feito isso antes. É, é uma mistura, mas eu acho importante, porque o público entende isso de uma maneira mais normal, entre aspas, né? Vendo isso, entrando na casa deles, entendeu? Então, como também tem gente conservadora que reclama, né? Mas essas novelas. Então, tem de tudo, mas eu acho importante. Eu acho importante. Você vê hoje, falando de atores pretos, a quantidade de atores incríveis pretos que existem nas novelas, né? Isso há 10 anos não tinha isso, né? Ou então foi criado, você dá a oportunidade, cria atores, e hoje os atores pretos fazem personagens que branco fariam, eles não fazem personagem de preto, né? Então isso é um avanço danado. Sim, sim. Agora, esse Vai na Fé estabeleceu um padrão de representatividade. Você acredita que, após essa novela, esse padrão continua? Ou Vai na Fé é apenas um marco da teledramaturgia, como foi Dancing Days, Chieta, Laços de Família, casos específicos assim de novelas, ou que de fato essa novela ela vem para moldar o pensamento cultural brasileiro sobre o que é representado ali na dramaturgia? Acho que não tem como voltar atrás, entendeu? Isso eu acho que é um passo. Talvez não tenha novelas com todas essas representatividades juntas, entendeu? Mas isso é o que eu acabei de falar de atores pretos, né? Daqui a pouco isso vai ser normal, assim, você não vai nem chamar atenção, né? Uhum. Entendeu? Mas assim, eu acho que não tem volta. Acho que é um marco, Vai na Fé, por causa do horário que a novela tem, de todos os temas que ela trata, entendeu? Mas acho que isso não vai continuar cada vez mais.
Show. Agora, para a gente fechar, no filme Cazuza, hoje cedo eu entrevistei um ex-namorado do Cazuza, e no filme Cazuza, que era homossexual, bissexual, não fica muito claro, esse tema não é tão retratado. Você acredita que não tenha sido retratado no filme por uma questão de censura? Olha, é difícil te dizer. Eu acho que tá, o tema ali existe, né? Talvez não de uma maneira tão assim, não é o viés principal do filme, mas assim, isso está colocado ali. A questão é que o Cazuza era um personagem muito múltiplo, né? E muito. Então, assim, você, num filme de 1h40, você colocar as principais músicas dele, a vida dele, a, né, a morte dele de AIDS, já é implícito da vida que ele levava, né? Porque o AIDS, na época que ele morreu, estava muito correlatado a isso, né? Até, Mas porque... Então, eu acho que não é o ponto... aliás, há algum tempo que eu não revejo o filme, porque às vezes eu faço uns filmes, eu vejo, daí falo, bom, já vi demais. Então, eu não sei como é que seria uma leitura. A última vez que eu vi o filme já fazem mais de 5 anos. Não sei como é que eu teria essa releitura. Você vendo, você sentiu isso, que não retrata muito? a minha impressão é que o Cazuza não, assim, é implícito, né, como você falou aqui, que ele era homossexual, bissexual, mas não é algo que de fato é mostrado na vida dele no filme. Não, não entendo o que você está dizendo, você tem razão. Eu não me lembro, durante o filme, a mãe do Cazuza estava presente, o pai dele também vivo, eles apoiaram o filme totalmente. Não me recordo de nenhuma orientação nesse sentido, uma censura interna. Porém, acho que às vezes tem uma censura de quem está fazendo. Como talvez se os diretores do filme, que foram Walter Carvalho e a Sandra Werneck, fossem gays ou fossem LGBT, talvez isso fosse mais mostrado, entendeu? E hoje a voz de fala, né, que a gente diz, né, não foi feito por pelo alguém do grupo LGBTQI. Talvez se fosse esse aspecto fosse mais mostrado, como o Renato Russo nos filmes que tem Legião Urbana e tal, isso não é mostrado também. Uhum. Eu acho que havia numa época, isso eu acho que sim, como uma autocensura, uma censura em mostrar o ato gay de 2 homens na cama com penetração. Isso eu acho que como se isso pudesse afastar público, entendeu? Entendi. Virasse um filme de nicho. Isso nunca foi dito, mas talvez esse tivesse no inconsciente das pessoas isso, né? E era um Entendi. filme, foi um filme que o Daniel de Oliveira, né, se preparou muito para fazer o personagem. Acho que ele está muito crível, né? Uma atuação do Daniel, entende? Mas você falando isso hoje, eu acho que tem razão. Acho que era a própria época que o filme foi feito. Perfeito. Flávio, se hoje você fosse reformular ou produzir um filme com, assim,
Algum remake de algum filme que você já tenha produzido, dirigido, qual seria? Eu fiz o meu último filme como diretor, foi A Glória e a Graça, que é justamente a história de uma transexual, que com a Sandra Corvellone e com a Carolina Ferraz. A Carolina faz a transexual. Evidentemente, se eu fosse refazer esse filme, eu faria com uma transexual de verdade, né? É, no filme tem uma transexual atuando, mas na verdade esse filme na época o roteiro me foi trazido pela Carolina, que queria fazer o filme, né? Porque era um desafio ela fazer um transexual, entende? Mas com certeza, porque eu acho que o filme tem uma temática forte, trata de questões que a pergunta que o filme faz é: pode uma travesti ser mãe? O filme discute isso, mas é claro que ele teria mais força se fosse um transexual de verdade mesmo, né? Então é um outro filme que os filmes são feitos em determinadas épocas, né? E essas épocas você pensa de uma maneira, tem códigos e você atua, mas assim, com certeza, se eu fosse analisar todos os filmes que eu fiz, eu faria mudança em todos, à luz do dia de hoje, né? E você tem previsão ou você está produzindo algum filme agora? Olha, eu acabei de produzir um filme sobre a revolta dos malês, que é um movimento de escravos muçulmanos que ocorreu na Bahia em 1835, dirigido pelo Antônio Pitanga. É um filme totalmente com atores 90% pretos. A voz do filme é a voz dos pretos, o Pitanga é um diretor preto. É, é um filme que a gente demorou muito tempo para conseguir fazer o filme. Eu estou com o Pitanga nessa empreitada há 10 anos. Dificuldade, ele já está há mais tempo, mas finalmente a gente filmou e estamos em edição. E acho que é um filme que pode ter uma repercussão legal, porque é um filme que trata da questão da escravidão, então, mas dando voz aos negros, né? Então ele é muito diferenciado nesse sentido na cinematografia brasileira, né? E estou preparando um filme para dirigir que se chama Apague a Luz se For Chorar, que é um romance de uma escritora de Brasília, que eu comprei os direitos e fiz uma adaptação, espero filmar o ano que vem. Show. Bom, antes da gente fechar a entrevista, eu vou te passar depois por WhatsApp a autorização para o direito de imagem. Provavelmente a produção final do documentário só deve ficar pronta lá para o ano que vem, porque é muito. Colocar em edital e alguma coisa? Não? Então, a gente é de Maricá. Então, aqui vai abrir agora um edital. Malês a gente filmou uma parte em Maricá, né? Oi? Malês eu filmei uma parte em Maricá. Então, aí aqui tá para abrir um edital, mas assim, a gente não tem ainda. É totalmente independente o documentário. Está sendo na cara e na coragem. Então, acredito eu que lá para o final do ano, a gente conseguindo incluir isso em algum edital, a gente termine a edição total do Mas não documentário. tem um recurso de Maricá para botar no streaming que eles estão dando agora? Então, é essa ideia que a gente está tentando articular. Mas é um processo. É um processo porque, como, assim, tanto eu quanto o Murilo não somos, a gente não tem nome no meio e já existem pessoas, tem aquela panelinha, né?
Já existem pessoas ali que ficam norteando, isso acaba complicando. Eu acho, isso daí, cara, é uma luta sempre, né? Mas nome se faz com o tempo, né? Com certeza. E aí, eu te perguntei da produção, se você estaria ou está produzindo algum filme, para saber se, conforme você estiver produzindo, a gente não poderia acompanhar a produção nos bastidores, pelo menos um dia, algo do tipo. Não, sim, é que eu não estou com nenhuma filmagem marcada. Eu vou fazer agora uma filmagem, mas é na Bahia, em Itacaré, de uma e assim e acabei também de fazer uma série para o canal Curta sobre diretores de arte. Então, assim, eu não estou com nenhum nada previsto de filmagem esse ano, mas as coisas às vezes acontecem inesperadas, daí eu te aviso, sem menor problema, pode acompanhar. Tá ótimo. Muito obrigado, Flávio. E Falou? eu te lembro para você não esquecer de deixar que a gente acompanhe a Não, filmagem. tá, cara, assim, por exemplo, essa Itacaré, se fosse aqui no Rio, vocês podiam acompanhar, mas infelizmente é na Bahia. Itacaré é meio complicado. Privado. Não, e é cara a passagem, é tudo de complicado. É, Eu fui pra Bahia tem um tempo, foi meio caro. É, é, as passagens estão um absurdo. Mas é isso, cara, conta aí comigo. Muito obrigado, Flávio, e até a próxima. Até a próxima. Valeu.